Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e que fujam de sua face todos os que vos odeiam. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Boa tarde. Vamos aplaudir Jesus na Eucaristia. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Eu gostaria de convidar você que trouxe a palavra de Deus a tomar comigo no Novo Testamento a carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. Hebreus 11, 30. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 30. Amém? Está escrito assim, veja. Pela fé, ruíram os muros de Jericó, após as voltas ao seu redor durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu como os incrédulos, porque ela acolheu bem os israelitas que vieram reconhecer a região. Que mais devo dizer? Não teria tempo para falar ainda sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Palavra do Senhor. Você acredita na palavra de Deus? Acredita mesmo, com convicção? Então vamos aplaudi-la também? Veja, irmãos, este texto que acabamos de ler do capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele fala de uma personagem que para nós nesta pregação será de essencial importância, a compreensão da sua história e da sua vida, para que possamos entender aquilo que Deus espera de nós esta tarde. Ela é mencionada pelo autor da carta como um exemplo de vida de fé, uma vez que este capítulo 11, todo ele é consagrado ao tema da fé, e ela aparece ali como um modelo perfeito de uma pessoa que teve uma exímie fé diante do nosso Deus e Senhor. Ela se chama Raabe. Você pode repetir com o padre o nome dela? Como é? Raabe. Quem foi Raabe? Raabe, ela era uma meretriz, portanto, uma prostituta, que viveu 1200 anos antes do nascimento de Jesus, numa cidade fortificada de Canaã, que se chamava Jericó. Naqueles dias, Deus havia libertado o seu povo da mão do Egito, das mãos do faraó. Você conhece bem a história, e nós a revivemos agora, nós atualizamos esta libertação quando celebramos, juntamente com a Páscoa de Cristo, a nossa Páscoa pessoal, porque foi isso que Deus fez com o povo de Israel, uma passagem, ou seja, uma Páscoa. Naqueles dias, Deus havia libertado o povo da mão do rei do Egito, que era a potência máxima naqueles dias. E Ele havia prometido àquele povo que Ele havia libertado, que Ele lhes daria uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, uma terra abençoada, uma terra boa. Só que a terra estava ocupada. E eles andaram durante 40 anos no deserto, até chegarem de frente a Canaã,
E a primeira cidade fortificada que estava diante deles, e talvez a mais poderosa, era justamente a cidade desta prostituta Raabe, que se chamava Jericó. O povo tinha ali o Rio Jordão diante de si, e logo após o Rio Jordão estava Jericó, e Jericó era de fato uma cidade monstruosa, gente. Uma cidade grande, uma cidade cheia de facilidades, mas também totalmente degradada no sentido moral da palavra. Você sabe que toda a cidade daquela época, porque não havia fraternidade entre as nações, então cada nação se defendia como podia das guerras que haviam entre nação e nação. Então, um grande artifício que era usado na defesa da cidade era justamente uma muralha, e se construía muros e antimuros, e tanto um como o outro eram paredes espessas, paredes largas, e se construía justamente muros e antimuros. Por quê? Porque quando a guerra chegava ao cume, geralmente o exército que estava atacando avançava em direção à cidade naqueles tripés que vemos muito nos filmes medievais, e o tripé ia cheio de arqueiros, de guerreiros, e eles tinham o intuito então de, avançando no tripé, avançar por dentro da cidade, pulando o grande muro que a cercava. Mas só que uma cidade bem preparada, ela tinha então muros e antimuros, porque quando vinha o tripé cheio de guerreiros, então aqueles guerreiros caíam dentro de um corredor, e com muita facilidade era possível matar os guerreiros que ficavam encurralados ali. E Jericó era uma cidade assim, uma cidade preparada em artes bélicas, ou seja, sabia tudo no sentido de fazer uma boa guerra, mas diante do avanço do povo de Israel, que havia sido libertado do Egito, aquela cidade, apesar de muito forte, ela tremeu na base. Porque dentro da cidade os moradores se agitavam em pensar: poxa, este povo, os israelitas, eles que estão avançando contra nós, se o Deus deles fez o que fez com o Egito, por mais forte que sejamos, nós não vamos conseguir prevalecer ao poder desse Deus. O Deus deles abriu o mar vermelho em 2 paredões, de forma que eles passaram a pé enxuto. Nós não vamos ter chance com um Deus desse. A arma deles pode ser fraca, o povo deles pode ser pobre, pode ser insuficiente na arte de guerrear, mas o Deus deles é poderoso. E de fato o povo de Deus, ele estava confiante de que iam avançar a Jericó e iam mesmo tomar posse da terra que Deus havia prometido a eles. E eles realmente estavam ali liderados por Josué, o sucessor de Moisés. Até que Josué, ele escolheu dentre os principais do povo 2 homens para irem à frente do exército, entrarem como que às escondidas na cidade, para espreitar a cidade, para ver os pontos fracos da cidade. Eram 2 espiões que se aproximaram de Jericó para ver o que acontecia na cidade pelo lado de dentro, para ver se a cidade tinha muros e antimuros, para ver quantos homens de guerra havia ali dentro, quais as armas eles tinham para enfrentar a guerra a que se propunham. E de fato, quando aqueles 2 espiões chegaram a Jericó, o que eles encontraram ali foi uma cidade muito forte, uma cidade preparada, mas como vos disse agora há pouco, uma cidade moralmente destruída. Por quê? Porque ela era devotada a muitos ídolos, e ídolos assim totalmente depravados e imorais.
Para você ter uma ideia, havia ali em Jericó um ídolo que se chamava Moloque. E esse ídolo, ele era uma estátua de mármore, um busto, assim meio corpo, e ele aparentava a figura humana, porém a cabeça de um boi. E assim no ventre daquele Deus havia um buraco, onde eles faziam uma espécie de uma churrasqueira, e os sacrifícios oferecidos a este Deus era justamente o dos primogênitos. Nascia o primeiro filho na sua família, você levava a Moloque, a fogueira ardendo no ventre da estátua, você colocava o seu bebê ali dentro e deixava ele se consumir em cinzas. Numa sociedade assim, o culto aos deuses, e porque eram deuses da fertilidade, e isso para um povo que vivia da agropecuária é muito importante. Quanto mais as ovelhas procriarem, os bois, as fazendas, melhor é. Então eles deviam sacrificar aos deuses que eram devotados à fertilidade. Então, como eles precisavam cultuar esses deuses, a fertilidade se dá pelo sexo. Então, no altar dos deuses de Jericó, as prostitutas sagradas deitavam com os homens da cidade em cima do altar para honrar os deuses da fertilidade. Então, ser prostituta naquela sociedade em Jericó era tão honrado quanto o fato de ser um padre hoje, porque elas eram as oficiantes do culto. E chegando ali em Jericó e vendo tudo isso, aqueles dois vigias, eles precisavam de um lugar onde eles não fossem notados, porque a distância era longa, eles precisavam dormir em algum lugar. E, é claro, eles, por serem homens que estavam regidos pela lei do Deus de Israel, eles procuraram sim uma casa de prostituição, mas não no intuito de se prostituir, mas no intuito de se esconder. E quando eles entraram então na casa desta mulher, que se chamava Raabe, a notícia se espalhou que esta prostituta tinha recebido na sua casa homens vindos do exército de Israel. Noticiaram ao rei, o rei então já mandou guardas do seu exército até a casa de Raabe, chegaram lá, bateram na porta, e os guardas disseram, disseram para nós que 2 estrangeiros, 2 homens entraram aqui na sua casa. Ela deve ter olhado para aqueles guardas e pensado, muitos homens frequentam a minha casa. É um lugar que os homens assim vêm com muita frequência. Não, eram homens do exército de Israel. E ela disse, olha, de fato, vieram 2 estrangeiros aqui, mas eles já foram. E se vocês correrem, certamente vocês os apanharão no meio do caminho. Mas só que Raabe, quando disse isso, ela estava ocultando a verdadeira realidade das coisas. Porque os 2 espiões estavam escondidos no sótão da casa dela. Quando os guardas então vão embora, ela sobe até o sótão. E quando chega lá no sótão, Raabe olha para aqueles 2 homens e ela diz assim, veja, eu sei bem que toda a minha cidade está atemorizada por causa do Deus de vocês. Porque enquanto nós devotamos culto aos deuses da fertilidade, Deus da infância, o teu Deus é Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, Ele é Deus de tudo. E eu estou ciente de que nesta batalha nós perderemos. E da mesma forma como eu poupei a vida de vocês 2, eu peço por favor, que vocês quando vierem a Jericó para tomar a nossa cidade, que vocês tenham piedade de mim, piedade da minha família, que vocês poupem a minha vida. E ali naquele dia, naquele momento, por ter acobertado o plano designado por Deus de vitória em relação aos israelitas, Raabe fez então uma aliança com aqueles 2 homens. Eles reconheceram realmente, ela tinha fé que o Deus vivo e verdadeiro era o Deus de Israel,
apesar das muitas forças que Jericó tinha toda a condição de vencer Israel, mas ela tinha fé que na pobreza de Israel, o Deus deles era muito superior a qualquer arma de guerra que Jericó tivesse. Então ela fez uma aliança com aqueles 2 espias. E os espias, antes de ir embora, pulando pela janela da casa dela, eles fizeram então um acordo com aquela mulher. Eles disseram assim para ela: veja, quando nós viermos e formos atacar a cidade, você então pega um pano vermelho, amarra na janela da sua casa, e todos aqueles que estiverem dentro da tua casa terão a vida poupada. Ela deveria então fazer o quê? Amarrar. Estão dormindo? O que tinha que fazer? Amarrar um pano vermelho na janela que serviria de sinal. Serviria de sinal para que aqueles que estivessem guerreando sabiam que aquela casa não deveria ser atacada. Os que estavam ali dentro seriam poupados da guerra. Pois bem, preciso dizer para você que a história de Israel, ela é consagrada e ela é colocada no texto bíblico como uma história sagrada, justamente porque a nossa história é cíclica e ela se repete nos tempos atuais que vivemos. Nós estamos vivendo hoje aquilo que viveu o povo de Deus na época de Jericó. O nosso mundo, ele está em degradação moral, sim ou não? Ele está. Veja, hoje não mais levamos as crianças para oferecer para Moloque. Mas é verdade ou não é que também tem crescido em muitos números as clínicas de aborto por todo o Brasil e por todo o mundo? Gente, são muitos os que trabalham em favor do aborto, que trabalham em favor da matança das crianças. É verdade ou não é que a estrutura tradicional de família está totalmente acabada na visão de muitos, e infelizmente na visão daqueles que são os nossos superiores, que fazem leis para favorecer a uma pequena minoria que tenta abafar aquilo que Deus naturalmente estabeleceu desde o princípio, porque ali na Sagrada Escritura está escrito: desde o princípio foi assim, o homem sairá de sua casa e se unirá à sua mulher, e eles serão família. É verdade ou não é que todo tipo de bestialidade é suportável aos olhos do nosso mundo? O que antigamente era assim, totalmente incabível, hoje é muito natural. Hoje é totalmente natural, e talvez não por uma deficiência ou uma falha tua, mas de repente dentro da tua casa você sofre consequências da nossa cultura que nos emerge nessa situação totalmente amoral, imoral. E ela acontece, gente, não é por acaso. Existem mentes pensantes que estão colaborando para que o mundo seja assim. Talvez você nunca tenha ouvido dizer, mas órgãos importantes, fundações grandes, a própria ONU está favorecendo aquilo que nós chamamos de nova ordem mundial. Democracia é um negócio que já não existe mais. Nós nos iludimos achando que somos nós que aceitamos os nossos governantes. Mas a última vez que fomos às urnas no Brasil, é verdade ou não que nós tivemos que escolher pelo menos mal, porque na verdade não existia alguma coisa boa, alguma coisa que valesse a pena votar? Porque veja, essas grandes cabeças, esses homens que tentam colocar na nossa sociedade uma nova ordem mundial, eles já sabem quem vai entrar no poder. Os nossos governantes atuam nas mãos deles assim como marionetes, porque na verdade alguns deles são até analfabetos.
Algum deles não tem ordem nem na sua própria casa, querem colocar ordem no Brasil. Algum deles não tratam nem da estética física, vão querer colocar ordem no Brasil. Mas porque na verdade não é que são capacitados para estar ali, é porque são marionetes de outras mentes maiores que estão, Nós, quando saímos em passeatas, fazemos estas coisas que temos visto agora atualmente no Brasil, o máximo que conseguiremos fazer é retardar um processo que é certo. As nações da terra, elas estão se preparando para aprovar todas elas o aborto, quer a igreja queira, quer não. Sabe por quê? Antigamente Hitler, ele estabeleceu a raça alemã como raça ariana, mas na nova ordem mundial também existe uma raça ariana, que pode ser que você e a sua família não entrem na seleção deles. O objetivo deles é dizer assim, não, o mundo tem gente demais. Quem que aborta, pelo amor de Deus? É gente rica? Não é. No olho dele, na visão deles, aquelas que procuram as clínicas de aborto não são os emergentes, os ricos, os poderosos, são os pobres que não merecem viver. Aqueles que não têm condição de criar, aqueles que não têm vida digna para dar para o filho, aqueles que não têm condição necessária para saber que 15, 12 anos não é a idade adequada para ser mãe.